Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero convidar a todos para uma reflexão. Pensem comigo na logística, no desafio gigantesco que seria mover uma nação inteira pelo deserto. Não eram só pessoas, eram famílias, rebanhos e o mais sagrado de tudo, a própria presença de Deus. Vamos mergulhar juntos nas Escrituras, lá em Números, capítulo 10, para a gente desvendar o projeto divino maravilhoso que tornou essa jornada possível. Olhem bem para essa pergunta. Humanamente falando, parece uma tarefa impossível, não é verdade? Mover milhões de pessoas com todos os seus pertences e ainda por cima proteger o tabernáculo sagrado. Mas aqui, meus irmãos, a gente não está falando de logística humana. Estamos falando de direção divina. E a resposta para essa pergunta é uma demonstração poderosa da sabedoria, do cuidado e do poder do nosso Criador. Bem, a gente pode se perguntar como é que a ordem de Deus chegava para todo mundo, em cada tenda, para cada família. A resposta está num sistema sagrado que o próprio Deus instituiu, as trombetas de prata. E olha, não vamos nos enganar, viu? Isso aqui não era um instrumento musical qualquer. Era o canal direto da voz de comando do Senhor, um som que ecoava por todo o acampamento com uma ordem clara. Vejam só a precisão de Deus. Eram 2 trombetas, feitas de prata batida, forjadas exatamente como o Senhor ordenou a Moisés. Elas se tornaram então esse elo de comunicação direta entre a liderança, que era ungida por Deus, e o seu povo. Cada toque era um código, cada som tinha um significado claro, específico, inconfundível. Era uma ordem que vinha literalmente dos céus. E o que é realmente fantástico aqui é a perfeição desse plano. Não tinha espaço para confusão. Se tocassem uma trombeta, os líderes se reuniam. Se tocassem as 2, era o povo todo. Tinha um toque específico para a turma do leste se mover, depois outro para o pessoal do sul, um som para ir para a guerra e um som de pura alegria e celebração na presença de Deus. Que organização abençoada! Mas essa ordem de Deus não se limitava só aos sons que o povo ouvia, não. Ela se manifestava de forma visível em cada passo que eles davam naquele deserto. A maneira como eles se organizavam para marchar era em si mesma um ato de adoração, um testemunho vivo da santidade e do poder do nosso Deus. Irmãos, aqui está o ponto central de tudo, o coração da mensagem, a centralidade da presença de Deus. O tabernáculo, que era a morada visível do Senhor, não era só mais um item a ser carregado. Ele era o coração pulsante da nação de Israel. Tudo e todos se moviam ao redor da presença de Deus. Que lição tremenda para as nossas vidas, não é? A presença do Senhor precisa ser o centro de toda a nossa jornada. E essa tabela aqui, ela ilustra essa estrutura de um jeito brilhante. Olha que coisa linda. Lá na frente ia a tribo de Judá, a tribo do louvor, da linhagem real abrindo o caminho. Bem no centro, os levitas, os guardiões sagrados, carregando a presença de Deus. E lá atrás, na retaguarda, vinha a tribo de Dan, cuidando, protegendo, garantindo que os mais fracos e vulneráveis não ficassem para trás. Que imagem poderosa do corpo de Cristo, onde cada um tem o seu lugar e a sua função debaixo do cuidado de Deus. E tudo isso que a gente conversou se resume a este princípio fundamental, representado aqui por este número 1. Um povo, uma jornada, uma só direção. Tudo, absolutamente tudo, girando em torno de um único centro, o nosso Deus Todo-Poderoso. A lição é muito clara. Quando Deus está no centro da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, a gente encontra unidade, propósito e proteção divina. Agora, a gente pode pensar, bom, se o plano é de Deus, então a parte humana não importa? De jeito nenhum. A história bíblica agora nos leva para uma conversa muito pessoal, muito reveladora entre Moisés e o seu cunhado, Robabe. É um momento onde a fé e a sabedoria humana se encontram de uma forma espetacular. De um lado, a gente vê Moisés fazendo um convite. Vem com a gente, vem participar das bênçãos que Deus tem para nós. Do outro, a gente vê a hesitação de Robabe, apegado à sua terra, ao que ele já conhecia. Quantas vezes, amados, a gente não se parece com Robabe, com medo de deixar a nossa zona de conforto para seguir a jornada que Deus tem para nós? Mas admirem a humildade e a sabedoria desse grande líder, Moisés. Ele insiste, ele reconhece que a direção de Deus não anula o conhecimento humano. Ele diz, você conhece o deserto, você pode ser os nossos olhos. Amados, Deus guiava o povo com uma coluna de nuvem e de fogo, sim, mas ele também escolhe usar a experiência e os dons que ele mesmo nos deu. O divino não anula o humano,
Ele o santifica e o usa para os seus propósitos de glória. E no coração de toda essa movimentação, liderando cada passo da marcha, estava o objeto mais sagrado de toda a nação, o epicentro do poder e da glória de Deus, a Arca da Aliança. Era, simbolicamente, o próprio trono do Senhor aqui na terra. Que oração de autoridade! Cada novo dia de viagem começava com essa declaração de fé. A jornada não era um simples passeio, era um ato de guerra espiritual. Percebam que Moisés não pede para que os seus inimigos sejam derrotados, mas os inimigos de Deus. Ele sabia muito bem que a batalha pertencia ao Senhor. E no final do dia, quando o acampamento se estabelecia, a oração mudava. Era um convite para que aquela presença poderosa, guerreira, de Deus, se tornasse novamente a presença que habita, que descansa e que abençoa no meio do seu povo. Da guerra para a paz, da partida para o repouso, mas sempre na presença do Senhor. Então, o ponto crucial, amados, é este. Números 10 não é só um registro histórico, um diário de viagem. É um manual para a nossa própria caminhada de fé. Ele nos ensina a ouvir a voz de Deus, a valorizar a ordem, a manter o Senhor sempre no centro, a reconhecer os dons dos nossos irmãos e, claro, a declarar a soberania de Cristo em cada passo que a gente dá. E eu encerro deixando essa reflexão no coração de todos. De que maneira a nossa vida de fé precisa dessa estrutura da obediência, da ordem, da comunhão para poder avançar? Como é que a gente pode ouvir as trombetas de Deus nos dias de hoje e se mover segundo a sua perfeita vontade? Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e um coração pronto para obedecer. Amém?